Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que não devemos fazer com as nossas orquídeas para a gente não prejudicar aí a floração delas. Mas antes de mostrar e falar sobre o assunto, eu gostaria de pedir aquele joinha porque é muito importante para fortalecer o nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixa comentários, dúvidas, sugestões e na medida do possível a gente vai dialogando. Então, pessoal, para não tomar muito tempo, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha só, 3 botões maravilhosos aqui. Na verdade, eles não estão mais maravilhosos. Vocês notaram aqui alguma coisa diferente? Ah, Zenivaldo, é porque a sua orquídea é amarela. Não, pessoal, não é porque a orquídea é amarela. Essa orquídea aqui, provavelmente, ela é branca. E o que foi que aconteceu aqui? Olha só, os botões estão abortando. Olha só, muito bem enraizadinha aqui na cerâmica. Tá uma orquídea bonita, tá vendo, pessoal? Saudável. Essa orquídea aqui teve um problema, tem um certo tempo, mas de canela seca, mas eu isolei ela, fiz o tratamento aqui, retirei a parte contaminada e graças a Deus ela não apresentou mais o problema. Mas dá até uma olhadinha aqui para ver. Não, tá saudável. Super saudável. Poderia ser até a canela seca que tinha acometido ela aqui e abortou, mas não é isso. Eu tenho outra ali também que eu vou mostrar para vocês. Olha só aí o tamanho desses botões. Zenivaldo, o que pode ter acontecido para poder acontecer aí o abortamento desses botões? Vou mostrar outra, pessoal, para poder eu falar sobre isso para vocês. Olha só aqui, ó. A mesma coisa. Tá vendo, pessoal? Olha só aí, ó. Essa daqui é uma Mickey Nagata, por sinal muito bonita, muito bem enraizada. Olha só aqui, tá vendo, pessoal? Olha só o enraizamento dessa orquídea. Olha, super saudável. Mas eu vou falar para vocês aqui o que foi que aconteceu. Essas orquídeas aqui, elas estavam, essa daqui ela estava numa outra área ali, e essa daqui ela estava lá dentro do orquidário da minha gambiarra. Vocês lembram que eu sempre estou falando da questão de não mudar as nossas orquídeas de lugar enquanto os botões ainda não estiverem maduros. Então aquela Mickey Nagata que eu mostrei aqui para vocês, dessa última vez, eu retirei essa orquídea de lá de dentro quando os botões estavam saindo da espata. Eles ainda estavam imaturos. Só que eu retirei, pessoal, por causa dos pássaros, dos insetos. E isso é um risco que eu sempre corro. Porque se eu deixar lá também, corre o risco dos pássaros ou os insetos danificarem e acabar abortando também do mesmo jeito. Então eu prefiro correr esse risco. Então foi isso que eu fiz. Só que a gente precisa ter esse cuidado, pessoal. A gente precisa ter esse cuidado. Se a gente tem um ambiente ali onde a gente cultiva as nossas orquídeas de forma protegida, deixe elas lá, porque elas vão florescer belíssimas. Mas se a gente retira, a gente corre esse risco e foi isso que aconteceu. Então eu retirei essas orquídeas do lugar dela, onde ela estava se desenvolvendo normalmente, com os botões imaturos, e isso aconteceu. Vocês podem ver que os botões não estão aí danificados, mas mesmo assim eles abortaram. Outra questão também, pessoal, de onde eu retirei e para onde eu coloquei, o sombreamento diminuiu muito. Aqui é muito mais sombreado porque é um pé de aroeira. O de lá é um pé de caju, entra mais luminosidade do que aqui. Então isso, de certa forma, também pode acabar influenciando. Ah, Zenivaldo, mas o que é que acontece para isso ocorrer, para poder os botões abortarem? Aí eu já não sei, pessoal, porque isso aí é algo assim mais que precisa de um estudo mais profundo. Eu só sei dizer para vocês que quando a gente retira ela do local, de certa forma aquilo ali mexe com o metabolismo da planta. Então a quantidade de luminosidade que ela recebia, ela pode não receber mais, ela pode receber uma quantidade maior de vento. Então ela estava adaptada naquele local.
e a gente retira para um outro local, vai mexer ali com o metabolismo da planta. É como acontece com a gente quando a gente está ali no nosso ambiente, a gente vive num determinado lugar, digamos assim, numa determinada região, né? Eu, por exemplo, moro aqui no Nordeste, uma região muito quente no verão, no inverno é fria, mas meio que o meu organismo já está adaptado a esta região. Se eu me mudo daqui para a região sul, pode ter certeza que o meu organismo vai sofrer até ele se adaptar. Então, do mesmo modo, acontece com as orquídeas. Se elas estão sendo cultivadas num local, mesmo que seja ali naquele mesmo local, mas se eu retiro essa orquídea aqui deste local e eu coloco neste outro local aqui, ela já vai precisar de um tempo para se adaptar, porque vai mexer com o metabolismo da planta. Ela vai começar, digamos assim, a absorver aí as intempéries do ambiente de uma outra forma. Então a quantidade de luminosidade que ela recebe aqui, ela já pode receber diferente aqui, principalmente no meu caso que eu cultivo aqui embaixo das árvores. Se eu cultivasse, digamos assim, embaixo de sombrite, que teria ali uma quantidade de luminosidade incidindo ali na mesma quantidade, talvez ela não tivesse assim, digamos, uma dificuldade maior para se adaptar. Mas nesse caso aqui, isso pode acontecer. Então assim, tanto é que quando a gente muda uma orquídea de lugar, a gente, digamos assim, ela floresceu aqui, eu levei para dentro de casa para enfeitar a casa. Aí eu retirei daquele ambiente que ela estava se desenvolvendo para dentro de casa, depois eu retorno para o orquidário. Então eu tenho que me preocupar em colocar ela na mesma posição que ela estava se desenvolvendo para que ela não tenha, digamos assim, uma dificuldade maior para se adaptar, porque ela vai ter que, digamos assim, mudar ali o seu metabolismo para poder ela se adaptar àquela outra posição. Vocês compreenderam, pessoal? Então assim, se eu retirei essa orquídea daqui, botei dentro de casa para enfeitar, depois da floração, eu volto a orquídea e coloco na mesma posição. Porque se eu coloco ela nessa posição aqui, um exemplo, ela já vai mudar aí o seu metabolismo e ela já vai ter todo um processo aí para ela se readaptar. Porque a luminosidade que ela recebia de um lado já vai ser diferente da forma como ela vai receber com ela do outro lado, né, em outra posição. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então são essas coisas que a gente precisa observar no cultivo de orquídeas para que a gente tenha sucesso. Claro que o abortamento pode acontecer também por outros fatores. Nesse caso aqui, é bem provável que o abortamento aconteceu porque eu mudei de lugar, porque não teve nada aí nos botões. Eu olhei aqui as espatas se não tinha água porque choveu esses dias, não tinha, tá tudo intacto. Porém, os botões abortaram. Quando há um ataque de insetos, de pragas, de pássaros, aí sim danifica os botões e eles podem abortar se eles estiverem bem imaturos. Mas quando eles estão grandes, ou até mesmo imaturos, nem sempre um ataque de pássaros ou de insetos acaba abortando. Às vezes a flor fica ali toda deformadinha, mas ela ainda consegue ali abrir. Diferentemente quando isso aqui acontece, né? Quando a gente muda de lugar, pelo fato dos botões ainda estarem muito imaturos. Então a gente precisa ter muito cuidado. Claro que nem todas as orquídeas, a gente retirando lá os botões imaturos, elas abortam, mas algumas sim. Então é por isso que a gente precisa observar. Então, pessoal, é isso aí. O que eu queria mostrar para vocês aqui agora era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e na medida do possível a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.